Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast. Hoje nós temos aqui a presença do meu amigo, ator, diretor teatral, Chico Cabreira. E aí, Chico, tudo bom? E aí, Flávio, Flavesp, é isso? Flavesp Podcast. Flavesp Podcast, gostei do nome. Isso, gostou do nome, né? Tudo bom, Flavião? E aí? Tudo jóia. Chiquinho, porque a gente tem intimidade, a gente chama de Chiquinho, né? Mas é o Chico Cabreira. Me conta um pouquinho como que foi assim, seu start de começo, como que você começou, como que falou, vou pro teatro, vou pra arte, como foi isso? Ó, todo mundo faz, a grande maioria das pessoas, né, vão para uma escola, vão para as coisas todas assim. Eu não, o meu caminho em arte ele foi muito diferente. Primeiro, a minha mãe me incentivou a fazer música. Então, eu era muito criança e eu fui para a Fundação das Artes. Eu sou aluno fundador da Fundação das Artes. Aluno fundador da Fundação das Artes. Então, a fundação nem era... A Fundação das Artes em São Caetano, para quem não conhece, é uma escola de música, teatro, né? E aí minha mãe me levou para essa escola para fazer música. E aí eu comecei fazendo flauta doce. Muito bem. Aí flauta doce, fui estudando, eu era criança, então eu fui aprendendo a ler partitura, essa coisa toda. Um dia a professora de flauta faltou, acho que ficou doente, sei lá o que aconteceu com ela. E como a gente era muito criança, eles não mandaram a gente para casa, seguraram a gente, né? E aí o que eles fizeram? Eles botaram a gente numa sala escura lá, falaram, vamos para uma sala escura lá, vocês vão ver um negócio. Aí eles colocaram a gente numa sala escura, daí a pouco acende a luz, um cara começa a falar, e aí foi o meu primeiro contato com teatro. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 anos. 6, 7 anos. E eu achei aquilo maravilhoso, porque assim, o cara falando e tinha luzes, eu nunca tinha visto aquilo. Aquilo eu fiquei encantado e tudo bem. Aí eu vou crescendo, saio da Fundação das Artes, vou ser uma criança normal. Aí quando um dia eu tô já no colégio, passa, assim, final de colégio, eu pensava em trabalhar com marketing, pensava em marketing, essas coisas todas. Nós estamos num grupo do colégio, numa sexta-feira, a gente tá, vamos tomar uma cerveja, vamos comer alguma coisa, num barzinho lá em São Caetano. Daí a pouco passa um maluco e para com a gente lá, vocês não querem fazer teatro? Que é o Carlinhos Lira. Tá. Ele estava andando na rua e aí ele viu aquele grupo de jovens lá, vocês não querem fazer teatro? Aí um olhou pro outro, vamos, né? Vamos, estamos nada para fazer. E foi assim que eu comecei a fazer teatro. Teatro amador, aí eu comecei a fazer teatro, eu comecei, nesse tempo, eu já trabalhava com laboratório farmacêutico, era um jovem super bem sucedido na indústria farmacêutica, né? Eu era aqueles caras que entram na frente dos médicos, que passa... Que todo mundo gosta. Que todo mundo adora, principalmente, né? A mulherada adora. Quando você passa com aquelas malas cheias de remédio dentro, e aí você passa, todo mundo fica com aquela cara feliz, né? Todo mundo te abraça. É aquela felicidade. O cara tá ali uma hora e meia, duas, esperando. Muito bom, né, Brasil? Aí... Eu era um jovem super bem sucedido lá no laboratório, ganhava uma super grana, só que aí entrou o teatro na minha vida. Eu comecei a fazer teatro e aí eu comecei a pensar assim, para fazer esse tipo de coisa eu preciso estudar um pouco, né? Então eu trabalhava e fazia teatro. Tá. Escola de teatro. Aí fui fazer a escola de teatro, aí voltei para a Fundação das Artes para fazer teatro. Lá eu encontrei com o Ulisses Cruz, né, que é o diretor da Rede Globo hoje, mas ele era o professor de teatro, enfim. E aí eu comecei com o teatro amador, aí num determinado momento, aí eu fui para São Paulo, né, teve um problema lá na Fundação das Artes, um problema político que é comum, né, nos lugares, né, então a arte sempre é meio complicado, os caras cortam a arte, né. Aí, Flávio, eu fui para o Macunaíma, lá em São Paulo, e aí era um problema, porque eu trabalhava com laboratório e o meu chefe odiava. Não, na verdade, os caras nem podiam saber que eu estudava.
era proibido estudar. Então eu estudava teatro escondido. Ah, não podia estudar teatro? Não podia. Não podia estudar nada. Nada. Então eu estudava escondido. Então eu fazia meu horário diurno, né, como propagandista, e eu estudava escondido. Então terminava, eu saía correndo, ia para São Paulo, estudava, voltava, no outro dia de manhã ia trabalhar. Que loucura, não podia estudar. Não podia. E aí eu passei para um laboratório maior, onde eu ganhava mais grana. E aí eu tinha um chefe que era muito bacana, inclusive ele é de São Bernardo, o Pereira. Ele sabia que eu fazia teatro e ele me escondia da chefia. A chefia não queria que eu trabalhasse. Ele falava assim, pô, o cara trabalha, faz tudo certinho. Faz tudo certinho. O que ele faz de sábado e domingo é problema dele. E aí foi. E aí eu conheci o Sofredini, eu voltei para a Fundação das Artes e eu conheci meu primeiro diretor profissional. E aí nós, em 85, nós montamos o Núcleo STEP, que é o Núcleo de Estética Teatral Popular. E a gente era um grupo onde completamente em uma época errada assim, porque não tinha incentivo. Então o Sofredini, que era um baita dramaturgo, diretor, ele começou a trabalhar com a gente, com aquela meninada lá. E você tinha? Eu tinha 22, 23 anos. 23. E você já morava em São Caetano, sim, né? eu sempre morou lá? Sempre moro até hoje. Tá. Aí o Sofredini começou a fazer um trabalho profissional com a gente. Aí nós fomos para o sindicato, conseguimos o nosso registro profissional. E aí o que aconteceu? Ele pegou, e foi interessante isso, ele pegou um projeto de viagens. Tinha um projeto que chamava Mambembão, que era do governo federal e que fazia com que as companhias viajassem pelo interior, né? E aí, Flávio, o Sofredini era um... Da mesma forma que eu tinha um chefe bravo, que não, o Sofredini era o oposto dentro do teatro. Ele era bravo e era muito exigente e a gente tinha que se dedicar ao teatro. E aí eu acabei chegando um dia falando pro meu chefe, olha, eu vou... Chega de laboratório. O meu pai quase me matou, né? Meu pai quase me matou quando eu larguei, né? E aí tem aquela coisa da mãe, né? Minha mãe sempre foi a minha grande incentivadora de arte, né? Aí ela falou assim para mim, olha, vai, porque um prato de comida não vai te faltar. Entendi. Vai. E aí, cara, eu larguei, o meu chefe também quase pirou, porque eu era um cara que era um bom funcionário, eu vendia bem, eu era um cara que... Na verdade, tudo que eu me meti na minha vida, eu sempre fiz com muita seriedade. Nunca tive algo na minha vida que eu tenha feito que eu não tenha feito com empenho, com respeito, com responsabilidade. E o meu chefe ficou maluco, e aí eu falei assim, não, eu preciso fazer este trabalho de uma forma bacana. Sim. E aí, cara, para fazer essas viagens, eu já namorava com a minha esposa até hoje. A Rita Ivanoff. Que também é atriz, é grande atriz. É, atriz, hoje ela é psicanalista, né? E aí eu falei assim, pô, eu vou casar, né? Vou casar. Aí nós casamos para poder viajar e assim foi. A minha entrada no mundo profissional de teatro foi desse jeito. E foi uma loucura, porque foi um mergulho no escuro, né? Eu tinha toda a tranquilidade do laboratório, eu larguei tudo isso para um mergulho no escuro para fazer teatro. E aí, cara, começou esse meu aprendizado com o Sofredini. Então, o que acontecia? Né? O grupo, ele era muito exigente. E o que acontecia? Muitas vezes os atores saíam, né? E aí o que acontecia? Toda vez que num grupo tem um ator sai, você precisa reensaiar. Então é um processo, né? Que é até hoje, né? Que é até hoje. E aí o que acontecia? Quando o Sofredini, a gente precisava substituir, eu ficava vendo ele dirigir.
ficava vendo ele dirigir, ficava junto com ele. Todo mundo ia para lá, eu ia para cá. Os atores normalmente não gostam de reensaiar um espetáculo. Eu adorava, cara. Eu adorava, porque eu tava aprendendo. E aí, assim começa o embrião do diretor. Né? Tá. E você já, aproveitando que você está falando isso aí, você já tinha alguns que você gostava de ver no teatro? Você já estava se inspirando em alguém? Não, como é que era? Eu sempre vi tudo. Eu era um cara que eu vivia em teatro, vivia assistindo teatro. Eu gostava do Antunes Filho, eu gostava do Zé Celso. Tá. Você vai vendo essas pessoas, né? Tem e vários outros diretores, o Vladimir. No meio dessa história, eu conheço o Vladimir Capella. Ainda lá no Teatro Amador, eu conheço o Vladimir Capella, que é o gênio do teatro infantil. Né? O saudoso Vladimir Capella. Eu conheci o Capella lá no Teatro Amador. Assim, por acaso. Muito bem. Eu vou seguindo o caminho, e aí eu trabalho com o Sofredini por 4 anos. 4 anos nós tivemos técnicas teatrais, então a gente tinha aula de corpo. O Sofredini era um grupo pensado num tempo que não tinha patrocínio, não tinha incentivo de lei. Éramos um grupo independente e que este diretor tinha muitos amigos, esses amigos vinham dar aula pra gente. Então, a minha escola mesmo, quer dizer, eu tinha feito fundação, né, com pessoas sensacionais, mas o Sofredini traz pra gente mímica, voz, canto, corpo. Traz todo um suporte, suporte, né? De amigos que nos deram. Então, e ele tinha uma linguagem de teatro popular, que é uma linguagem baseada no circo. Isso tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo já? Tudo em São Paulo. Tudo em São Paulo. Tudo baseado no circo, e aí que era o núcleo de teatro de estética popular. E ele vai beber no circo esta linguagem, e essa linguagem ele passa pra gente. Certo. E aí este grupo meio que se tornou discípulo do Sofredini na questão da linguagem popular, que é você quebrar a quarta parede, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando você aqui, né? Quando eu olho para a câmera e falo com a câmera, eu estou quebrando a quarta parede. Então, este é a base do teatro popular, que ela é uma técnica usada no circo, certo, que é comentar com a plateia. E aí, nós ficamos 4 anos trabalhando esta técnica. 4 anos, e aí nós tínhamos aula de voz, então a gente fazia música já abrindo vozes. Né? Então foi aqui onde eu aprendi a cantar. Quer dizer, onde eu aprendi. Quer dizer, você aprende a se localizar, pelo menos, né? A se colocar. Né? Musicalmente, sim, né? Então, até você entender qual é o teu naipe de voz, enfim. E era este trabalho. Muito bem, chega um tempo que, como todo grupo, não tem, é difícil um grupo de teatro ou qualquer grupo de pessoas independente, né, numa empresa, num futebol, qualquer coisa que tem gente. Qualquer coisa que tem gente, uma hora existe um conflito. Muito bem, esse conflito me tirou desse grupo e aí eu encontro com outro São Bernardense, né, que a gente tinha trabalhado junto, que é o Edu Silva, que era aqui de São Bernardo. Né? Mas antes de você falar isso aí, com o Sofredini, como é que é aquela peça que vocês sempre falavam lá? Como é que é? Na Carreira do Divino. Isso, e tem mais uma outra, né? E Minha Nossa. Tá. Nós fizemos 3 espetáculos. O Sofredini, ele tinha vários espetáculos. Aí ele pegou alguns espetáculos, como a gente tinha um grupo, então nós fazíamos, ele fazia um espetáculo, daí a pouco a gente montava outro, e a gente era um bando de meninos, e a gente fazia um maior sucesso em São Paulo. Tá. Né? Então, e dentro desse grupo, cada um meio que desenvolvia algumas habilidades. Eu era o cara da comunicação, eu era um cara que divulgava os trabalhos. Até por ter trabalhado dentro da indústria farmacêutica. Você já tinha um jeito, né? De vendas, né? E, então a gente tinha... Eu era o cara que ia para
para o jornal, eu que ia para a TV para cavar entrevista. Isso que você está fazendo aqui, eu que fazia. Certo, né? entendi. Eu era o cara que fazia esse trabalho de ir buscar local para divulgação. E a gente trabalhava, nós fomos para o TBC e era uma coisa sensacional, porque assim, a gente era um grupo de desconhecidos, um teatro de 200 lugares, e a gente disputava na sala de baixo do TBC, tinha a Marli Marley, que na época ela era casada com o Ari Toledo. Eles tinham um espetáculo chamado Visão Voador. Cara, eles lotavam todo dia. Só tava competindo com eles, então. A gente competia com eles. E aí, a gente se matava, né? Então era a filipeta dentro do teatro, a gente ia para jornal, eu ia para as revistas, eu ia para as TVs, eu cavava entrevista. E a gente começou a lotar. A gente começava a lotar. E foi uma loucura. Lotado sábado, domingo, sexta. A gente fazia teatro de quarta a domingo. Quarta, quinta nós fazíamos o Mais Quero Asno. Sexta, sábado, domingo era a Carreira do Divino. E no sábado a gente fazia 2 sessões lotadas. Cara, era uma loucura. Sem patrocínio. Exatamente. Sem patrocinador, sem leis de incentivo. A gente tinha um trabalho de qualidade, público. Isso é o que? É 87, 88. Tá. Né? Lotava. Aí chega um dia que a gente... Porque você está falando isso aí, eu estou lembrando aqui, porque foi mais ou menos uma época também, né, Brasileiro? O Brasileiro acompanhou bem também, que eu fazia bastante eventos aqui nos teatros, shows, e era tudo assim, não tinha patrocínio, era tudo... Sim. Vai panfletando, vai chamando, vai lá, mas assim, vem aqui. Essa, talvez se a gente tiver tempo, mas é exatamente essa a diferença que a gente tem de hoje, né? Que hoje, já fazendo uma crítica, quer dizer, o artista de hoje, ele não faz nada se ele não tiver uma lei de incentivo. Se ele não tiver, ele não produz. Eu ia te perguntar isso, a lei de incentivo atrapalhou o desenvolvimento do artista? Eu particularmente, eu acho que as leis de incentivo alejaram a classe artística. Né? Que fica muito dependente. Né? Hoje as pessoas têm uma dependência, né? e que é absurda. E eu consegui, hoje eu tenho 40 anos de teatro, de companhia eu tenho 30. Nesses 30 anos, nós nunca tivemos um patrocínio de ninguém. Né? Patrocínio, eu digo, nunca tivemos apoio financeiro de leis de incentivo. Nunca. Né? Então, logicamente que o trabalho, enfim, eu acabei pulando da onde a gente estava lá do Sofredini. Mas tudo bem, volta. A gente estava lá num grupo onde você tinha uma super técnica, então era um grupo extremamente técnico, então a plateia lotava porque entendia que eram 7, 8, 10 jovens muito empenhados dentro daquele trabalho. E isso me traz até hoje este empenho, né, de qualidade, de buscar o melhor profissional para trabalhar, né? Então o que aconteceu? Quando eu acabo me separando do Sofredini, eu vou trabalhar com um dos atores de São Bernardo, né, remanescentes, né? Primeiro remanescentes do grupo, que era o Edu, mas antes de retomar com o Edu, eu fui trabalhar com o grupo Dragão 7, que é também de uma atriz aqui de São Bernardo, né? Que é a Cleusa Borges. E com o Pascoal da Conceição. Para quem não sabe, quem é o Pascoal da Conceição? O Doutor Abobrinha. Nossa, ele trabalhou com a gente lá com o Sofredini. Nossa, ele fazia também a Carreira do Divino. E aí ele saiu. E logo depois que ele saiu, ele montou um grupo. E quando nós saímos do grupo, ele nos chamou e nós somos... Aí é um dos meus primeiros contatos com a comédia popular. Né? Quer dizer, na verdade, com o Sofredini eu tive, mas com o Pascoal eu vou trabalhar com Martins Pena, que é um dramaturgo, um comediógrafo, um dos maiores comediógrafos brasileiros. E aí ele tem várias comédias de costume, que são lá do século XVIII, mas que são extremamente atuais os temas. E aí nós fomos trabalhar com o Pascoal, nós fizemos O Noviço
e As Desgraças de uma Criança. Fizemos muito por São Bernardo, São Paulo. Flávio, a gente fazia espetáculo de manhã, de tarde e de noite. Nossa. Era uma loucura. Por quê? Nós tínhamos 7 atores, 4 ou 5 vendiam. O que acontece? Eu acabei entendendo, pegando toda a minha técnica que a gente teve, que na verdade o laboratório era um campo de concentração, né? Uhum. Então quando você tinha que lançar um produto, a gente tinha que ter um treinamento quase como de um médico. Então, vai discutir sobre um produto de dermatite, né, da epiderme. Então a gente tinha que estudar a epiderme, todo o sistema. Para saber falar, Para né? saber falar com o médico. Então você aprende a vender um produto. Quando você aprende a vender um produto, cara, você vende qualquer coisa. Sim. E aí, este grupo, a gente vendia ilusão, vendia teatro. Então isso para você foi, essa experiência de vendas para você no teatro foi sensacional. Quer dizer, isso me salvou e me salva até hoje, porque você aprende a técnica de vender. Sim. Né? E vender teatro é vender ilusão. Uhum. Eu acho, quando eu consigo vender um projeto, é uma vitória, porque você está vendendo algo que não é palpável. Tá. Né? A arte, ela é lúdico, tudo isso, né? Efêmero, né? Efêmero. Então, quando eu trabalho lá com o Pascoal, de novo, né? A gente tem a gente tem aqueles famosos quebra-pau de teatro, que é comum em qualquer profissão. Na escola, os professores, entre eles brigam. Sim, no hospital, os médicos brigam. Todo lugar as pessoas... Né? Onde tem ser humano, vai ter um conflito, enfim. Muito bem. Aí o Edu... Em 92, o Edu me chama para vir fazer um trabalho aqui em São Bernardo, que ia ter um festival de teatro. Falou, vamos escrever um espetáculo? Falei, vamos fazer. E aí nós escrevemos Um Dia de Piquenique. Foi um espetáculo escrito a 4 mãos. Eu e o Edu, a gente tinha a mesma linguagem artística, né, que é a linguagem popular do circo. E aí nós montamos um espetáculo de 2 clowns, que era Um Dia de Piquenique. Flávio, esse espetáculo foi um sucesso. Eu lembro, aproveitando que eu assisti quando vocês fizeram no Cacilda Becker. Então você viu, acho que talvez a estreia. Da estreia eu assisti 2 vezes, depois assisti de novo, achei muito bom na época, falei, nossa, é um espetáculo excelente. Esse espetáculo, por exemplo, olha, veja só, as pessoas falam, o teatro não dá dinheiro. Não dá dinheiro para quem, cara pálida? Porque assim, na primeira apresentação, com a bilheteria que nós tivemos no festival, nós pagamos tudo que nós investimos. Tudo. Flávio, nós fizemos 500 apresentações de Um Dia de Piquenique. Cacildes. 500. Eu fiquei pensando assim, puta, eu não imaginava que eu ia fazer um espetáculo tantas vezes na minha vida. Muito bem. Aí, Flávio, o Edu, nós começamos fizemos 500, fizemos em escola, nós fizemos em shopping, nós fizemos em hospital. Mas vocês já tinham temporada? Aí que começou depois, a temporada começou a partir de Avoar lá. Não. Antes, né? Começou lá em São Bernardo. São Bernardo mesmo. São Bernardo, a partir dali nós começamos. Aí nós começamos a faz uma apresentação aqui. Então, isso que a gente fazia era comum. Você pegava, ia a um teatro, ia a uma prefeitura, locava o teatro, ou pedia o teatro, uma data no teatro, trabalhava na região. Sim. E fazia o espetáculo. Não tinha patrocinador. Sim. Não existia esse negócio. Eu tenho patrocínio. Não, cara. Você tem que ter bilheteria, que é o que ainda hoje o circo é. O circo, os pequenos circos, eles estão aí pelo Brasil inteiro por bilheteria. Por bilheteria.
É verdade teria. mesmo. O cara sai fazendo propaganda, ele sai com um carro, ele sai com os... Antigamente, né? Saía com os bichos pelas jaulas, andando na rua, pelas ruas da cidade para chamar a atenção, para ter público na noite. E o teatro é a mesma coisa. Uhum. Ele era assim, né? Aí nós começamos a fazer. Eu não imaginava que a gente ia fazer tanto. Não imaginava. E aí começou a fazer tanto, que aí nós resolvemos falar assim, pô, vamos fazer um segundo espetáculo? E aí que eu conversei com o Vladimir Capella. O Vladimir Capella tem uma historinha depois. Sim, que foi quando eu fui me apresentar. Eu até te contei, né? Você pode contar de novo, né? Então, que eu fui um pouquinho antes, aí que começou a história do Avoar, não é isso que você ia falar? Isso, eu ia falar do Avoar. Então, e aí, na primeira, vamos dizer, a primeira montagem que foi feita ali, o primeiro pessoal que estava ensaiando, treinando, foi me apresentar, que era eu esqueci o nome dele. Jaime. Foi me apresentar pro Capella. E eu fui com o violão, tipo assim, toca aí. Né? Então o pessoal cantando, toca essa aqui e essa aqui. Tal. Aí eu fui tocando, toca essa aqui, não sei o que, tem essa aqui infantil, essa daqui. Vamos ver uma popular. Aí eu não sabia que eu estava passando por um teste, porque eu pensei até então que eu tinha de conhecer, né? Aí o Capella olhou para mim e falou, pode fazer, você toca qualquer coisa, pode fazer. Dentro do espírito do que era, da proposta, eu estava dentro porque eu sabia, dava para me virar tocando, Sim. Né? E foi ali que eu conheci o Capella. Interessante. O Capella eu conheci com o meu segundo diretor, que era amigo dele, e um dia o Capella foi dar uma oficina pra gente, pro grupo amador. E aí o que aconteceu? O Capella começou a estourar em São Paulo. Certo. Eu fazia com o Sofredini e o Capella explodiu em São Paulo. E aí a gente explodiu daquele jeito, né? Com o público. Com o público. E aí, como a gente era de São Caetano, a gente ficava, a molecada toda, né? Pô, Vlad, deixa eu trabalhar com você. Aí ele falava assim, meu irmão, produz. Vai produzir você. Né? Não fica na minha dependência. Foi uma das melhores lições que eu aprendi. Porque você não tem que ficar dependendo de ninguém para fazer o teu trabalho, cara. Você é a mola propulsora do Você é o seu protagonista. Você é o seu. E ele insistia nisso. Eu ficava bravo. Falei, que porra, mas que cara. Né? Que pentelho, né? Pô, podia deixar eu trabalhar com ele, né? Ele já é famoso, deixa eu trabalhar, né? Foi a melhor lição que ele me deu. Porque ele pegou. Ele não me deu o peixe, ele me deu a vara para pescar, aprender a pescar. Aí eu fui falar com ele, ô Vlad, pô, deixa eu montar esse texto aqui, o Avoar. Aí ele falou assim, pode montar. E aí nós começamos o quê? Só que o Avoar eram 7 pessoas. Que já tinha tido uma primeira montagem, é isso, né? Em 85 ele tinha feito uma montagem, né? E como eu e o Edu, a gente vinha na linha de palhaços, falei, vamos botar este espetáculo com uma cara de clown. Tá. Que até então este texto nunca tinha sido visto com este formato. Muito bem. E aí nós fizemos esse formato e aí nós precisamos ampliar. Até então a gente não cantava, a gente não tocava, não fazia nada. Só que no Avoar, aí nós precisamos trazer pessoas que tivessem essa característica. E aí que aparece, que aí eu conheço Flávio Véspero. Flávio Véspero. Que era amigo do Edu, e aí o Flávio vem e bota o violão, a Rita traz a Daniele Pimenta, aí, não sei como aparece o Emerson. O Emerson já estava antes nessa primeira vez que eu fui lá. O Emerson violinista. Nós fizemos um espetáculo que era um escândalo de legal. E aí, esse espetáculo, nós tivemos a felicidade, né, de fazer em vários lugares. Aí tivemos em vários teatros, aí fizemos programas. E aí o que acontece? A companhia começa a tomar corpo. Começa a tomar corpo. Começa a tomar corpo. E aí eu vou... aí o Vlad um dia chega e falou para mim, Chico, por que você não monta o Panos e Lendas? Eu falei, você é louco, cara. Você é louco.
Panos e Lendas era uma coisa... Também já tinha... Tinha tido uma montagem, ele tinha também. feito uma montagem em 89. 89. E aí, cara, ele fala assim, pô, monta esse espetáculo. Eu falei, pô, é muito... Não, é a tua cara, vai e monta. Muito bem. A primeira montagem de A Voar, nós fizemos mais ou menos umas 240... Quase 300, quase 300, 250 apresentações. E aí eu começo a fazer... Aí, de novo, eu e o Edu, pela primeira vez em 5 anos, nós tivemos uma racha de pensamentos mesmo, e aí nós nos separamos. E aí o Edu seguiu por um caminho um pouco mais de clown, e eu fui montar Panos e Lendas. Então, e aproveitando que você está só um ganchinho, diga. Quando você, no A Voar, no caso, que você falou que assim, como eu sou testemunha, né, presencial mesmo aqui, teve uma química, na minha opinião. Essa química, o que essa química fez? A gente conseguiu fazer um espetáculo enxuto, que foi criando, né, um elo, e foi melhorando, e ao mesmo tempo a gente conseguiu ser premiado, que era difícil como a gente foi, né, de várias formas, né? Sim. Que foi Você foi premiado como melhor diretor musical, não foi? Diretor musical pela PCA, a Rita foi de melhor atriz. O A Voar ganhou entre os 5 melhores espetáculos daquele ano, né? de São Paulo pela Mambembe, Funarte, lembra? Isso. Então a gente conseguiu prêmios assim que a gente não esperava. Não esperava. Né? Mas é engraçado, prêmio hoje, depois dos 40 anos, né, já de teatro, prêmio não é nada. Foi uma coisa de momento. Prêmio, né? é só um massagear do ego. Mas prêmio mesmo, quer dizer, o que acontece? O prêmio, ele é a coroação de um trabalho sério. De um trabalho sério. Né? E aí, a gente vai montar eu vou montar quando me separo do Edu, eu vou montar Panos e Lendas. A gente tinha lá, né, um X de apresentações, de dia de piquenique. Então eu achava esse número de, sei lá, 200, 300, 400, 500 apresentações, um número razoável. Flávio, é o seguinte, hoje, Panos e Lendas tem mais de 1.400 apresentações. Eu nunca... Né, quando eu apresentei num dia de piquenique com 500 apresentações, eu achava que aquilo era o máximo de um trabalho. Hoje, e a gente ainda faz, né, nós vamos fazer agora, no final desse mês, nós fazemos uma apresentação para um grupo de coordenadores de escolas, enfim, de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo. 21, 22, 23 anos se passaram e a gente continua fazendo Panos e Lendas. Panos e Lendas continua sendo o carro-chefe da companhia. Foi em 99, né? 99, foi lançado. Né? De 99 até hoje, né? São 99, 23, 24 anos fazendo o espetáculo. E essa busca do ator, cantor... Né? Aliás, a direção musical de Panos e Lendas é de Flávio Véspero, né? E o Flávio foi esse encontro, né? Sim. Encontro de 92, né? 96. 6 que a gente começou a ensaiar. 96 até hoje, né? Já são quase 20 e tantos anos, né? De amizade e de respeito. E nós acabamos de fazer... deixa eu até falar. Pode falar. Essa coisa toda, né? Do que rolou tudo. Dentro do espetáculo, como a gente nunca teve um patrocinador, uma lei de incentivo, quer dizer, na verdade, nós tivemos uma vez, dentro deste momento caótico que foi a pandemia, nós tivemos aquela lei Aldir Blanc que beneficiou parte do Brasil todo, graças a Deus, uma grande maioria dos artistas por todo o Brasil foi distribuído dinheiro para auxílio, né? E eu consegui, pela primeira vez, dentro da pandemia, um apoio nesse sentido. Mas este caminhar
de trabalho, chegava no final do ano, é Natal e aí o artista não tem como ganhar, né? Porque o teatro não vai... O teatro é uma coisa... É dura de você manter um espetáculo, porque você tem janeiro, férias, todo mundo está viajando. Julho, férias, tá todo... E dezembro... É um meio final, né? É, assim, final só do ano. meio Ou tal. seja, então o artista tem para trabalhar, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, final, dezembro, janeiro, fevereiro. São 3 meses. E aí, um dia chegou uma mulher para assistir Panos e Lendas, ela falou assim para mim, pô, eu precisava fazer um projeto lá no Ibirapuera, na Bienal, e eu queria que você levasse Panos e Lendas, então vai ser um trabalho com muitas crianças passeando, eu queria que você fizesse um X de apresentações, e eu queria que você fizesse um cortejo, né? E essa mulher foi com uma criança assistir o espetáculo. Essa criança chegou ao final do espetáculo, ela falou assim, nossa tia, pô, vó, eu não sei se era vó, ou se era tia, ou se era mãe, pô, mas é bonita essas cantorias aí que eles fazem, né? Nasceu deste cortejo que ela falou assim, ó, você apresenta e depois você sai cantando com as pessoas pelo Ibirapuera, pela Bienal. Que é mais ou menos o que a gente fazia com a Voar, lembra? No fim, quando acabava, a gente ficava tocando. Exato. Aí o que aconteceu? Este embrião dessa criança de cantorias veio a ideia de fazer, por essa necessidade de um trabalho no final do ano, nasceu essa ideia. A ideia das cantorias de Natal. E aí são mais de 12 anos fazendo, 12, 13 anos fazendo. Então, uma diretora ouviu falar, falei, eu quero levar na minha escola. Aí começou a fazer aqui, ali. Aí foi pegando. Uma empresa. E aí, cara, começou a ampliar o leque de trabalho dentro da companhia. Mas aí, assim, o grande trabalho com 8 pessoas, ele começou a ser feito com 4, 5, que eram as cantorias de Natal. Bateu a ideia. Eu falei assim, bom, se a gente faz a cantoria de Natal, nós podemos fazer Ainda antes disso tudo, o espetáculo Panos e Lendas começou a viajar. Viajar. E aí nós começamos a viajar pelo Brasil. Aí nós fomos para a primeira viagem mais distante, se eu não me engano, foi para Tocantins. Pensa num lugar quente. Ali é quente. Forno só. Forno. Aí nós fomos para Tocantins. Fizemos lá um festival uma feira do livro lá. Uma coisa... Era em lugares variados que vocês faziam então, né? A gente fazia... O que acontece? Eu vinha da ideia do Sofredini de um espetáculo dentro do teatro. Tá. Então, a gente vinha de uma linha de teatro dentro do teatro, fechado. O Panos e Lendas e o Avoar foram me despertando para sair dessa caixinha que é a caixa preta. A caixa preta é legal porque ela te protege, ela te dá uma segurança, né? Cara, mas se você fazer aberto. Na rua, é sensacional. Lembra que a gente fez dentro do shopping, no meio do shopping, lá em Ribeirão Preto. Lá no shopping com, sei lá, 3.000 pessoas, numa quina do shopping, lá, né? Então, essa história foi ampliando os trabalhos da companhia. E numa dessas viagens, a gente divulgando o espetáculo, nós começamos a ver crianças cantando músicas. Então nós tivemos em Fortaleza, e aí nós aprendemos uma música lá, eu achei bonita aquela música. Então, aí um outro dia a gente estava fazendo um projeto em Franca, a mesma coisa, uma oficina lá, e uma pessoa começou a cantar uma música. Eu falei, peraí. Eu comecei a fazer um repertório de cantiga de roda. A gente tinha a cantiga de Natal, e aí eu fiz a cantiga de roda. É um outro super sucesso que a gente vem fazendo há anos. Aí você foi pegando os leques, né? Assim, os tempos, as linguagens. Você começa a abrir o leque dentro das suas possibilidades, né? Das suas possibilidades de trabalho.
E eu fui quebrando um pouco dessa coisa da caixa fechada. Tá. Da caixa fechada. Aí chegou um tempo que a pessoa começou, os contratantes começam a me ligar, olha, eu preciso de tal coisa. Vamos lá. Vamos fazer. E assim foi seguindo. Aí no outro tempo, pintou um Sesc que me pediu cantoria junina. Aí já foi atrás. Tá? Aí abri, cara, a gente cantava, a gente fazia quadrilha quando era moleque, né? Nos colégios, não sei se você lembra disso. Sim, tinha quadrilha, era um barato, era gostoso. Quer dizer, esse clima junino. Aí nós fizemos uma cantoria junina. E que deu super certo. Então hoje a companhia tem os espetáculos que são os carros-chefes, aí você tem as cantorias, e aí nós começamos a ver que também tem uma outra demanda que são a contação de história. Também. Justamente. E aí eu nunca fiz uma contação de história. Eu fiz quando me pediram uma vez, mas não é o meu forte. Uhum. E aí eu desenvolvi um outro produto que é a contação de história. Tá. Tudo sempre pensado no folclore brasileiro. Então, ou seja, esta preocupação em trabalhar com a cultura brasileira, com o folclore brasileiro, me traz 30 anos de trabalho. E assim, eu entendo que enquanto eu tiver força, porque a cultura brasileira, ela tem que ser preservada, ela tem que ser, a gente tem que resistir para continuar dentro, quer dizer, mostrando para essa nova geração que existe uma música diferente de funk. Sim. Não tenho nada contra o funk, mas a criança de hoje, ela precisa conhecer também a história, né? Deixa o folclore brasileiro. Sim, né? Deixa de ser. Eu estava vendo um dia um filme, Independência ou Morte, aquele filme com o Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Numa determinada cena, tá a princesa Leopoldina num jardim e as crianças lá num cantinho. E aí eu comecei a... Assim, é uma cena... Se vocês um dia assistirem esse filme, tem uma cena lá no fundinho e as crianças estão cantando cantiga de roda. Eu falei assim, pô, olha que coisa, né? Isso é de 1800. Quer dizer, então, o que acontece? Já tinha. Quer dizer, é uma coisa que vem de Portugal, que vem né, de lá para cá. De referência. Então, eu acho que a cultura brasileira, o folclore brasileiro, não vai morrer nunca. Não. Chegue o que chegar. E você acha nisso que você está falando aí, nesses projetos que vocês têm, né, da companhia, então... Hoje você tem o Avoar e o Panos e Lendas, que continuam, né? Continua. As cantorias, dependendo do que da época do ano, né? Eu tô pensando já em fazer, olha, quem quiser pensar aí, a gente pode fazer cantoria de carnaval. Não, mas é de verdade, eu comecei a pensar já num repertório de carnaval, apesar de a gente estar vivendo um momento bem difícil, porque hoje, né, até... artistas renomados estão revendo as suas letras, suas músicas, enfim. E o carnaval é um deboche, né? Sim. É um deboche, mas ainda a gente está começando, quer dizer, para eu fazer isso eu vou precisar dar uma pesquisada, o que pode e o que não pode hoje, né? Para a gente poder trabalhar, né, de uma forma bacana, logicamente com qualidade, com respeito, tudo, né? Mas a gente está vivendo também um momento desse policiamento, né? Sim. Enfim, de ideologias. De né? tudo. Lógico que eu acho que a gente, assim, o humor ele tem que ser revisto, né? As músicas têm que ser revistas, tudo com respeito, né? O respeito é a base de tudo, né? Mas então eu estou pensando mesmo em fazer já a cantoria de carnaval. Interessante, muito bom isso aí. Agora, de primeira mão, nunca tinha falado em programa 1. É inédito. E Chico, me fala uma coisa. Dentro assim, de outros espetáculos que você gostaria de fazer e que você fala, não, eu vou fazer ainda, tem algum projeto assim que você fala? Sim. Você sabe que essa semana ou a semana passada eu sonhei que eu estava montando, que eu estava atrasado para entrar em cena para a Carreira do Divino.
que é um espetáculo que é maravilhoso do Sofredini, que fala sobre a cultura caipira do paulista. Certo. E que trabalha também com lendas brasileiras. Coincidentemente, é um espetáculo adulto que se encaixa na companhia. E que o Sofredini, um pouco antes de morrer, me ofereceu. E eu não quis, com medo na época de fazer, não vou fazer a carreira, não. Se arrependimento matasse, eu estava morto até hoje. Mas é um projeto que eu penso, e eu penso fazer também um terceiro espetáculo do Capela. Tá. Para fazer uma trilogia Capela, né? Que foi Que ele também já fez. Não, já tinha sido feito. Não, na verdade é uma trilogia da companhia. Tá. Uma trilogia da companhia de ter 3 espetáculos. Porque o Panos e Lendas e o Avoar é do Capela, eu queria fazer um outro espetáculo, né? Eu estou pensando, trabalhando nessa ideia de ter a trilogia da companhia, trilogia Capela. Né? E coincidentemente, hoje eu sou a pessoa que faz... Como o Capela faleceu, a família me pediu para que eu fizesse essa ponte entre os seus textos e a classe artística. Então eu sou hoje a pessoa que faz essa distribuição dos textos do Capela para serem montados. Então quem quiser montar texto do Capela, fala comigo que a gente conversa. De uma certa forma, você é um divulgador do trabalho do Capela. O Capela, para que não morra a lembrança dele, de um grande autor. Né? O que o Sofredini tá se perdendo, até por uma questão da família, que fica... Né, não segura um pouco os textos. Eu até cheguei a falar com a filha do Sofredini, com a Renata, para montar a carreira, mas nunca houve um acordo, enfim. E aí o autor, né, o genial Sofredini, está se perdendo. Sim, então a gente é um processo, né? Da mesma forma que você tem aí Nelson Rodrigues, na família, demorou, fica dificultando para que as pessoas montem. Daqui a pouco as pessoas não lembram mais de Nelson Rodrigues. Sim, vai se perdendo, né? É um erro, né? Que acontece. É a mesma coisa do Martins Pena. Eu falei aqui do Martins Pena. Se a gente não monta, não faz traz de volta este autor, esse comediógrafo, ele se perde. A nova geração não sabe, a nova geração de atores não sabe que existiu um gênio brasileiro chamado Luiz Carlos de Martins Pena. Isso é lamentável, porque a gente que trabalha com cultura, né, a gente percebe que por causa que vai passando o tempo, então a gente já está nessa posição. Sim. De estar mostrando pro pessoal que está vindo coisas que a gente curtiu, coisas que a gente vivenciou, coisas que a gente aprendeu, que eles, se bobear, vai ficar perdido. Exato. Né? Esse é o trabalho do artista, pelo menos a gente mais velho, né? Quer dizer, nós já fomos novos fazendo, né? Aprendendo. Hoje a gente está já numa idade madura e esse entendimento da importância de você trazer a arte, a cultura, trazer para essa nova geração este conhecimento é importantíssimo, né? E esse é o nosso trabalho. E este trabalho, aliás, eu queria te agradecer essa oportunidade de poder falar. Certo, né? Falar abertamente de todas essas mazelas, todo esse caminho que o artista passa, né? Esse preconceito que o artista tem, né? Que todo mundo vê. Quer dizer, hoje eu estou com 40 anos de carreira, mas foi muito difícil, né? Quando você larga a indústria farmacêutica por uma coisa certa, aquela profissão garantida, né? Para fazer arte, eu tive muito preconceito. Com certeza. Assim, das pessoas não acreditarem. E aí é uma luta diária. São 40 anos lutando. Né? 40 anos lutando. Que é a mesma coisa que você fala, pois as pessoas falam, você que não me conhece, né? Quem me conhece já sabe que eu trabalho com música, tal, mas quem não me conhece fala, você trabalha, tal, você faz o quê? Eu sou músico. Mas você trabalha com outra coisa, você só faz isso, mas você não trabalha. Exato. Não, isso, não, essa afirmação, essa afirmação, né? Isso eu vivi minha vida inteira. Na minha vida inteira, você faz teatro? Eu faço teatro. Mas o que mais? Faço teatro. Faço teatro. Né? A minha vida é fazer teatro.
Eu falo. Só que assim, eu sou uma pessoa muito ativa, muito inconformada com tudo. Então, no meio desse caminho, eu acabei entrando na política cultural, né? Acabei sendo presidente da cooperativa. Da né? Cooperativa Paulista de Teatro. Fiquei lá 4 anos dentro da diretoria, 2 como diretor e 2 como presidente. De lá volto para São Caetano para distribuir um pouco do que eu aprendi. Então vou lá para o Conselho Municipal de Cultura, sou presidente do Conselho Municipal de Cultura depois de, 4 anos, ou seja, foram 6 anos dentro do Conselho, sem ganhar um centavo e distribuindo tudo o que eu aprendi, tudo que eu ganhei, né, de experiência na vida, eu tinha que distribuir para a minha cidade. Lá, inclusive, nós fizemos o Plano Municipal de Cultura, foi uma das primeiras cidades do Brasil que teve o Plano Municipal de Cultura, São Caetano, né? O CPF da Cultura, que é um conselho municipal, um plano municipal e um fundo municipal. Foi uma das primeiras cidades do Brasil e eu tenho o orgulho de ter sido presidente quando a lei foi aprovada em São Caetano. De lá, agora falar um pouco de política cultural. De lá eu saio e um colega fala, vamos conhecer a rede de produtores e teatros independentes. Aí eu vou para a rede de produtores em São Paulo e vou fazer uma militância lá também, fico lá por 4 anos. Aí há 2 anos atrás tento a presidência do sindicato, né, por entender, dos artistas de São Paulo, por entender que a gente precisa ter um sindicato... SATED, né? O SATED, que a gente precisa ter um sindicato forte. A gente tem um sindicato pífio, com um presidente que não tem um olhar para o artista, né? Então, por essa indignação, né, eu tentei a presidência, porque eu acho que o sindicato ele tem que olhar para o artista e dar apoio para esse artista. O artista tem que ter a sua possibilidade de trabalho garantida, né, os seus direitos, o direito médico, o direito odontológico, ter um lugar onde o artista possa, né, porque as pessoas acham que o artista não precisa descansar, o artista não precisa ir a uma praia, ter um lugar para passear, né? O artista não tem esse direito, né? Então a gente tem também um sindicato fraco, que não tem este olhar, com um presidente fraco, que é uma pessoa que tá lá, tá lá não sei por quê, porque poderia estar fazendo muito mais pela classe artística e não faz. Então, eu sou uma pessoa indignada. Você sabe que isso que você está falando é bem assim. Às vezes as pessoas falam, mas você trabalha com música, você vai tocar ali, faz isso aqui, faz lá. Eles acham que a gente está sempre ganhando bem, né? E que você não precisa de outras coisas. E não é bem assim, né? Você sabe disso. Sim. A gente está sempre... é um trabalho que às vezes você ganha legal, às vezes você ganha mais ou menos, às vezes você está fazendo um trabalho de divulgação, às vezes você está aparecendo para mostrar, e daqui sair isso, aí não é o tempo todo. Você precisa dessas coisas que você falou. Você também precisa de um lazer, você precisa pagar contas, você precisa de dentista, você precisa de tudo. O artista precisa também ser acolhido pela sua entidade de classe, e que a gente vê que não acontece. E também por culpa da própria classe artística, né? Porque se a classe artística se mobilizasse, né, teria feito uma outra eleição, e com certeza, porque assim, da mesma forma, eu passei por tudo. Eu passei por tudo, todo o sofrimento de conseguir ter o meu registro profissional, a dificuldade que foi para eu poder trabalhar, e isso me ajudou. Quer dizer, então, se a gente tivesse também este olhar, né, talvez a classe artística paulista do estado de São Paulo, tivesse um olhar melhor, mais acolhimento, e a gente não tem. Culpa minha, sua, do outro. Cada um, né? Porque acaba espirrando, né, os artistas. A gente faz isso aqui, isso aqui, né? Ao invés de unir a classe artística, a gente tem um sindicato que ele separa. Ele separa. Ele, ao invés de agregar, ele segrega, ele bota todo mundo um contra o outro, que é no meu entender, é uma bobagem. E você, você já está falando desse processo também que você, uma veia mais política, né? Mas você vê isso que você está falando, você sente isso em outros artistas que você trabalha, mesmo os mais jovens, essa
coisa de pulsionar para isso ou não? Não. Não, né? Eu não vejo, engraçado, eu não vejo uma nova geração que eu não vejo jovens entrando na política cultural. Uhum. A gente não vê, né? Talvez o jovem ele está tão maluco procurando a sua estabilidade que ele esquece que para a estabilidade você precisa pensar politicamente também. Uhum. Né? Então eu não vejo uma ascensão por todo lugar que eu ando, né? Uhum. Pelas entidades por onde eu passei. Você não vê o jovem produtor, o jovem ator pensando nisso. Uma hora a ficha cai, que você precisa doar o seu tempo para o outro. Uhum. Né? Aliás, o cooperativismo, a passagem pela cooperativa foi um momento muito bom na minha vida, porque para você entender que você precisa distribuir, você precisa colaborar, você precisa cooperar para poder, né, com o outro, um com o outro. E essa colaboração, cooperação, ela vai gerar trabalho para todo mundo. Uhum. Eu sinto isso também na parte de música um pouco, assim, os artistas de uma forma em geral, às vezes eles ficam mais acomodados assim, no sentido de estar criando só, né? Mas não vai atrás, às vezes, de algumas coisas que poderia ir nesse sentido, de buscar mesmo algumas coisas, né? Às vezes eu acho que é um pouco do próprio artista, eu não sei explicar isso, assim, o que acontece hoje, né? Mas eu vejo que não é tão enfiado nessa coisa que poderia ser de pegar essa gama de informação que tem hoje, né? De poder ligar o que precisa fazer na área artística mesmo. Mas a gente acredita que uma hora chega, né, Chico? Uma hora chega, né? Sabe que eu acho que essa nova geração, ela também vem influenciada pelas facilidades que elas têm hoje. Uhum. Né? Então, hoje eu faço eu pego um executor de projetos, então eu penso num negócio aqui, uma pessoa faz o meu projeto, ele bota na lei, um bom captador, ele vai fazer com que esse projeto seja agraciado, seja escolhido. Então esta nova casta de atores, de jovens atores, de jovens produtores, eu acho que assim, um pouco do que a gente conversou no começo, que eu acho que é isso, ela está aleijada, né? Ela não produz nada se ela não tiver uma lei de incentivo. Eu acho que, lamentavelmente, não sou contra a lei de incentivo. Não. Né? Eu só acho que as pessoas se acomodaram no sofá esperando a lei de incentivo. Uhum. Você tem uma ideia? Eu fui chamado para dirigir um espetáculo com um PROAC. E esse espetáculo teve patrocínio por 3 meses num teatro em São Paulo. Ok. Uma equipe reduzida, pequena, espetáculo fácil de fazer, de trabalhar. Enquanto tinha dinheiro de patrocínio, todo mundo trabalhou. Acabou. Então o que acontece? É isso que acontece hoje. O sujeito ele faz um projeto, ele é beneficiado por uma lei de incentivo, ele faz um projeto, ele cumpre aquele projeto, acabou, meu irmão. Ele vai fazer outro. Uhum. Ele vai ganhar outro. E assim, não existe, por exemplo, um projeto. A gente ainda tem alguns grandes produtores, grandes artistas que são lá de trás, né, que ainda mantém essa história de fazer um espetáculo ficar um tempo grande em cartaz. Mas esta nova geração, ela não faz. Ela não arrisca. Uhum. Ela não faz nada fora daquele limite de patrocinador, de lei de incentivo. Eu acho uma tristeza isso. Eu acho lamentável. Né? Eu acho que essa nova geração, ela vem blindada a fazer pequenos projetos, e é isso aí. Uhum. Eu queria só... Eu acho que o nosso tempo está acabando, né, ou não? Sim, deixa eu ver. Não, eu fico falando aqui 3 horas. Já estamos, né, brasileiro? Já estamos no... Eu queria só fazer um comentário que há pouco tempo eu encontrei, né?
Juca de Oliveira. Sim. Juca de Oliveira, um cara com 80 e não sei quantos anos, um gigante. Ele escreve, ele produz, ele não tem patrocinador, ele entra num teatro, ele não tá mais na televisão, ele bota a cara, fica Vai lá e faz, né? 6, 8, 1 ano no peito, cara. Este é um exemplo. Este é um artista que tem que tirar o chapéu. Este é um artista. Fagundes é um cara que eu admiro muito, que eu sempre admirei. São pessoas que são. Vai lá e arranca a camisa, tira do bolso e vai e faz. Né? Então é isso que a gente precisa ter de volta, que a gente precisa ter de garra, de alegria de fazer a cultura. Sim, sim. Confiar no seu taco, né? Confie no seu taco, hein? Palavras do Chico aqui, ó. Confie no seu taco. Bom, pessoal, é isso, né, Brasilino? Estamos acabando já, encerrando o nosso momento. Meu amigo, produtor, diretor teatral, ator, apresentador de programa, que nem deu tempo de falar, né? Mas vai ter outras vezes. Aqui nós vamos falar outras vezes. Você vai vir outras vezes com a gente aqui. Eu agradeço muito a sua estadia aqui nesse momento. Muito bom falar com você. Mas dê o seu finalmente pro povo, seus contatos, que você vai fazer por fim, tá bom? Dê o seu último aí. Flavesp no ar. Quer dizer, eu queria agradecer demais você, o Brasilino, por essa oportunidade para poder falar de cultura, Eu acabo, em alguns momentos, me empolgando. Não, né? Eu sei, mas é bom, tem que falar mesmo. Eu me empolgo, eu fico um pouco indignado com uma série de coisas que acontecem, mas eu sou assim. Né? Eu sempre fui intenso desse jeito. E os nossos contatos, assim, continuo fazendo Panos e Lendas, continuo fazendo a voar até que Deus me dê saúde para ficar em pé ainda, e que são momentos de uma grande alegria. Botar o pezão em cima do palco ainda é uma alegria, um prazer muito grande. Então nós temos os espetáculos, Panos e Lendas, a voar, as cantorias de roda, de Natal, junina, e em breve a de Carnaval. Nós temos as contações de história, e você pode me encontrar pelo nosso site Cia Piquenique, www.ciapiquenique.com. O meu contato no Instagram é Chico Cabreira 2 oficial, né, no Instagram. Então você me encontra lá. E a companhia Piquenique tem também um Instagram, que é @cia.piquenique, PICNIC. E estamos aí. Então, se você precisar em qualquer lugar aí do Brasil de uma direção de um espetáculo, estou aí. A gente faz esses trabalhos. Inclusive, nós fizemos no final do ano, Sim, nós fomos chamados para fazer uma cantoria de Natal, que eu nunca tinha feito naquele formato. Nós fizemos a cantoria de Natal andando pelo comércio. Né? E foi um momento extremamente mágico. Né? Muito bom. Então, estamos aí para projetos de culturais do folclore brasileiro. Me procura. Então é isso, pessoal. Aqui com o meu amigo Chico Cabreira, ator, diretor teatral, produtor, apresentador, e aí vai. E agora presta atenção aqui comigo agora. Se você quer ser um apoiador, um patrocinador do nosso projeto, que fala sobre as histórias, seus personagens, tudo sobre a arte, você pega no QR Code e aponta aqui, ó, vai aparecer em algum lugar aqui o QR Code, você aponta e você vai ser um dos nossos apoiadores, patrocinadores, certo? E se você quer também se inscrever no nosso canal, para você poder estar mostrando, o nosso canal está impulsionando para outras pessoas verem e tal, você aperta no sininho aí, ok? Também vai aparecer em algum ponto aí, você aperta no sininho. Eu, Flávio Véspero, agradeço muito de estar com vocês aqui, esperando para uma próxima. Ok?